dia a todas, todos. Sejam todos, todas, todos bem-vindos aqui na nossa palestra Ética nas Práticas de Escrita como Inteligência Artificial Generativa. Eu preparei essa atividade para os 2 primeiros semestres de letras e de matemática, que leciono aqui no campus, mas aí, conversando com o Rubens, decidimos abrir para todos, todas, todes, porque é realmente importante que a gente faça essa discussão, é super necessário. Quem não se inscreveu ainda, por favor, utilize o QR Code, se isso funcionar, não funciona, tá? Ali o QR Code, mas tem todos os cards de convite, então vocês podem se inscrever ainda no dia de hoje, e eu vou liberar o certificado só na próxima semana, porque faz parte da atividade do grupo de letras, que vai ter que entregar a atividade, então, eu não sei brincar muito disso, eu vou liberar todos os certificados juntos, e o grupo de letras tem uma semana para entregar a atividade. Bom, vamos receber hoje a professora doutora Thelma Mello. Ela é lá do Instituto Federal do Mato Grosso, do campus Cuiabá. Só um minutinho, né? Tá, estamos aqui no Canva. Eu preciso trocar. Então, ela vai fazer a apresentação dela completa. Em seguida, vocês podem fazer perguntas. Vocês podem fazer perguntas aqui no microfone, em papel, se quiser passar o bilhetinho, eu leio. E quem estiver online, pode fazer pelo chat também, que a gente vai ler. Tá bom? Então, apresentando, gente, o currículo da Thelma é enorme. Tive que fazer uma seleção para fazer uma breve apresentação, e mesmo breve ficou tudo isso. Então, a Thelma, minha amiga pessoal, lá da USP, chama ela de Bel. Ela é professora no Instituto Federal do Mato Grosso, bacharela, licenciada, mestre e doutora em letras, alemão-português, pela FEFELET, né, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Ela tem especialização em processos didáticos pedagógicos para cursos à distância, EAD, pela Univesp. Atuação profissional de pesquisa concentra-se na intersecção entre neurociência cognitiva da leitura, processamento de leitura em telas digitais e o impacto das tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem. Ela foi monitora no projeto interdepartamental de práticas de leitura e escrita acadêmica, o PLEA, lá da USP, e ela dedica-se à aplicação da neuroaprendizagem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à excelência de produção e compreensão textual. Mel, querida, seja muito Olá, pessoal, boa tarde, quer dizer, bom dia ainda, né? Bom dia a todos, todas. Gostaria de iniciar dizendo que é um prazer estar aí presente no campus do Instituto Federal aí de Cubatão. Agradeço o convite da minha amiga, professora doutora Simone. Gostaria também de parabenizá-la pela iniciativa de trazer esse tema que é tão relevante, tão necessário, né, para ser discutido, especialmente com estudantes das licenciaturas, né, dos anos iniciais de formação. Gostaria de agradecer também o coordenador Rubens, do curso de Letras, que está apoiando essa iniciativa, também o diretor Xerxes, né, que também apoiou aí a ideia desse evento. E gostaria de iniciar minha fala fazendo um posicionamento, né, como professora, pesquisadora e, enfim, investigadora já há um longo tempo aí da leitura e das práticas de escrita. Eu acho importante deixar claro que as práticas de leitura com uso de IA generativa, elas não são, primeiramente, uma produção do indivíduo que a solicita,
Então, quando você coloca um prompt em uma IA e pede para que ela escreva um texto para você, esse texto não é seu, né? Por mais que você tenha pensado, organizado, programado aí esse prompt, o texto que está sendo produzido, ele não é de sua autoria. Eu acho muito importante a gente frisar isso e dizer também que esse texto não é original. Ao longo dessa palestra, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e vamos entrar um pouquinho mais nessa discussão, mas eu acho importante deixar claro que a proposta dessa palestra não é ensinar a usar a IA para que você não tenha nenhum trabalho e encontre o seu texto perfeito, a sua produção acadêmica, o seu trabalho feito em apenas 5 minutos por uma inteligência artificial. A ideia aqui é a gente discutir um pouquinho a questão de em que ponto estamos em relação a esse tipo de produção, né, com inteligência artificial, e qual é o papel, né, da instituição, das instituições de ensino de modo geral, e dos professores, em especial professores de linguagem, em relação a essa questão de textos automáticos. Eu queria dizer que acho que tem algum microfone aberto e está dando uma intervenção aqui. Bom, eu vou iniciar, então, a minha apresentação. Tá tudo certo com a projeção, Simone? Fiz uma pergunta para a senhora, se está tudo certo por isso. Então, fui buscar isso. Tudo certo, ok. Então, vamos seguir. Bom, o título da apresentação é Ética nas Práticas de Escrita na Era da IA Generativa, que é essa IA em que nós estamos acostumados, né? O ChatGPT, o Gemini e outros tantos IAs, né, que estão sendo utilizadas para a geração de textos. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para iniciarmos, então, a nossa conversa. Vamos falar sobre o papel da escrita no contexto acadêmico, particularmente um tema que eu venho investigando nos últimos 6 anos. Na verdade, ao longo do mestrado, eu já trabalhei um pouco com isso, quando fiz uma investigação com o uso do Duolingo, né, como uma forma de aprendizagem de língua estrangeira, e na sequência eu trabalhei com teorias da neurociência cognitiva a respeito de como ocorre o processamento da leitura em telas digitais. No segundo momento, vamos falar sobre a produção de textos com IA generativa. No terceiro momento, trabalharemos com ética no uso de IA, contexto acadêmico. E na sequência, o que vem ocorrendo nos trabalhos acadêmicos em termos de IA. Pois não? Agora sim. Tá tudo certo? Pode falar. Certo. Bom, iniciando então pelo primeiro tópico, né, o papel da escrita no contexto acadêmico, né, e de que escrita eu estou falando, eu acho bom a gente contextualizar essa situação, né? A escrita das notas de estudo, dos fichamentos que têm sido deixados muito de lado pelos estudantes nos contextos de graduação, né, e que são tão necessários para a aprendizagem, as resenhas críticas, os trabalhos e provas que escrevemos ao longo das licenciaturas, TCC, dissertações e teses. Em especial, a questão das notas de estudo, fichamentos, trabalhos, provas, resenhas, essas escritas, elas têm um peso diferente a depender da formação, a depender da área, né? Então, para os estudantes, por exemplo, dos cursos de matemática, engenharia, a escrita, ela tem uma outra ela tem uma outra necessidade, então nós temos que pensar sobre isso, mas especialmente para os estudantes de letras, né, que estão nos assistindo, que estão presentes no auditório, ou que vão assistir essa gravação, neste momento eu falo diretamente com vocês a respeito dos processos de escritas, de escrita desse tipo de trabalho, resenhas, provas, né, e as notas de estudo, os fichamentos, né,
dos textos que lemos ao longo da nossa formação. E aí eu chamo a atenção para o papel que essas produções têm na nossa formação enquanto profissional, mas na nossa formação também enquanto leitores e escritores, neste contexto específico, que é o contexto acadêmico, né? O processo de escrita, tanto de notas de estudo, quanto de trabalhos, TCCs e dissertações, ele tem como função, né, e objetivo aí, nos auxiliar no processamento das informações, em reflexões mais profundas a respeito daquilo que ouvimos nas nossas aulas, que discutimos com os nossos colegas e que lemos, né, nos textos obrigatórios, nos textos que são solicitados e orientados pelos professores nas diferentes disciplinas. O processo de leitura, ele é o primeiro processo de acesso ao conhecimento, assim como assistir a uma aula é um primeiro passo no processo de aprendizagem. Nós ouvimos o que os professores nos relatam, as orientações que eles passam a respeito de determinado conteúdo, mas no momento em que tomamos notas, é que processamos de fato essas informações e passamos a refletir sobre elas. E é essa reflexão que constitui o nosso processo de aprendizagem. É o momento em que temos um tempo para reflexão e armazenamento das informações. Então, é importante dizer que a escrita, ela é parte do nosso processo de aprendizagem no contexto acadêmico, né? Eu posso dizer que a princípio em todas as áreas, mas com um peso maior nas áreas de ciências humanas, que as cargas de leitura são um pouco maiores, os textos em geral são mais densos, né, do que se a gente for pensar num curso de matemática, por exemplo, em que os estudantes trabalham mais com fórmulas, com números, ainda que tenham acesso e precisem fazer leituras de artigos científicos, acadêmicos, o foco da essência na formação está mais em outros processos, especialmente em contas, em gráficos, né, que não deixam de ser, né, um processo também de leitura, mas que exige aí outras habilidades. E aí, o que eu chamo você de refletir nesse momento é que no processo de escrita é, então, o momento em que ocorre o processamento cognitivo das informações, como eu vinha falando, né, a reflexão e a apresentação dos conteúdos, né, a apreensão, desculpa, dos conteúdos. Então, é esse momento em que a gente dá um tempo ali para o nosso cérebro e os nossos neurônios conseguem conectar as informações novas com as informações que já temos armazenadas anteriormente e conseguimos, então, aprender esses conteúdos, né, de fato. Nesse processo, nós utilizamos alguns recursos do nosso cérebro, né? Um deles é a questão da atenção. Então, quando eu paro para escrever um texto, eu preciso ter atenção ao que eu vou fazer. Eu preciso recuperar na minha memória o que eu ouvi na aula, o que eu li no texto no semestre passado, o que eu estou lendo neste momento, o que eu acabei de ler na página anterior, né? Então, eu preciso recorrer à minha memória. Outro ponto importante que utilizamos, outro recurso, é o foco. Né? Eu preciso ter o foco no que eu estou fazendo, e essa é uma das questões que as telas digitais têm nos roubado, né? Inclusive tem autores que tratam sobre isso na área de neurociência cognitiva, o quanto que as telas digitais têm roubado o nosso foco justamente por conta do excesso de estímulos, cores, som e movimento, né? Especialmente. Então, quando a gente trata de um texto em uma tela digital, quando a gente está em um site que aparecem notificações, que tem musiquinhas, que tem vídeos, que tem animações, o nosso cérebro ele fica sobrecarregado com o excesso de estímulos que estão sendo colocados ali, e isso causa um certo desgaste, né, e dificulta um pouquinho o processamento dessas informações, né, porque são muitos estímulos. E aí, eu sempre costumo brincar com os meus alunos, né, de que quando eu entrego para eles um texto impresso, em uma folha, em preto e branco, esse texto, em geral, ele não tem cor. Um artigo científico, especialmente no contexto de ciências humanas, em geral, não temos muitos gráficos, né, um requisito aí, uma modalidade um pouco menos utilizada, então não tem cores,
ele não tem som, né? E ele não se mexe. Isso leva o nosso cérebro a um estado de tédio, né? E é por isso que abandonamos com bastante frequência os textos escritos, impressos, né? Porque eles são cansativos. E aí muitos alunos nesse momento falam, professora, mas quando eu estou lendo um artigo em PDF, é mais rápido, a leitura é mais rápida na tela, de fato, né? É uma leitura mais rápida, porque na tela estamos acostumados a um padrão de leitura que foge à proposta de uma leitura profunda, de uma leitura mais intensa, de uma leitura em que ocorre, de fato, uma reflexão e uma apreensão. E é justamente quando eu reflito sobre aquilo que eu estou lendo, o processo de escrita, né, que eu consigo alcançar aí uma profundidade maior nesse processo de leitura. Então, o fato de fazer resenhas, fazer resumos, né, escrever, produzir fichamentos e notas de estudo enquanto eu estou lendo os textos, né, seja ele nas telas ou impresso, é um momento em que eu consigo aprender, refletir e, claro, aprender melhor as informações aí com mais profundidade, né, aquele texto que eu estou trabalhando. Um último ponto que é relevante e que precisamos treinar também é a questão da paciência, e aqui eu estou falando da paciência cognitiva, para persistir em um texto, mesmo quando a linguagem é difícil, mesmo quando o assunto é denso, né, eu preciso ter paciência, inclusive, para retornar ao início do parágrafo, quando eu chego no final do parágrafo e eu percebo que eu não compreendi o que eu li, né? Quando eu preciso escrever um trecho, e em vários momentos as sentenças não estão conectadas, parece que está faltando alguma informação, e eu preciso, então, reler, reescrever, apagar diversas vezes alguns trechos, né? Porque escrever é sempre reescrever, pessoal. Então, esse é um processo, né? Lembrem-se disso. A escrita definitiva de um texto é uma coisa extremamente rara, né? Existem algumas pessoas que têm um dom de sentar para escrever um artigo, uma resenha, e conseguir fazer ali em uma sentada um texto, mas isso é uma coisa excepcional. A maioria de nós mortais, né, passamos por um processo de escrita e reescrita, né, daquilo que estamos produzindo. Bom, neste momento, eu gostaria de convidar algum dos participantes que está aí no auditório para fazer a leitura desse trecho de um capítulo que trata sobre o uso de IA em atividades acadêmicas de pesquisa e extensão. Temos um voluntário para fazer a leitura? Sim, tenho. Perfeito. Okay. Capítulo 6. Do uso de inteligência artificial em atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão. Artigo 13. O uso de sistemas de inteligência artificial nas atividades de ensino, aprendizagem, avaliação, pesquisa e extensão no âmbito do 40º... Não, é isso. Deve observar o seguinte. 1. Integridade acadêmica e científica. A apresentação de trabalhos, relatórios, códigos, projetos ou qualquer produção acadêmica científica gerada substancialmente por inteligência artificial, como sendo de autoria própria, configura violação da integridade acadêmica e está sujeita às sanções cabíveis. Muito bem. Tem uma segunda parte, por favor? Pode continuar. Segundo, ferramenta de apoio. Sistemas de inteligência artificial podem ser utilizados como ferramentas de apoio para tarefas como busca de informações, correção gramatical e de estilo, sugestões de código, brainstorming de ideias, exploração de diferentes abordagens para a resolução de problemas, para a personalização do aprendizado ou auxílio na estruturação de textos, mas não devem substituir o pensamento crítico, a análise original e o desenvolvimento das competências essenciais previstas nos objetivos de aprendizagem e pesquisa e extensão. Perfeito, muito obrigado pela sua colaboração. E agora, eu tenho uma pergunta para a plateia, especialmente para os estudantes, né? Eu sei que tem professores aí presentes, mas eu gostaria de direcionar essa pergunta aos estudantes.
eu gostaria de saber se alguém aqui, sem a consulta da IA, né, alguém aqui saberia dizer de que documento se trata este capítulo, de onde foram retiradas essas informações e esse artigo. Alguém tem alguma ideia ou sugestão? Reconhecem esse texto? Alguém quer falar uma coisa? Não temos? Não, me ouve? Não. Perfeito. Bom, vamos então para o seguinte, vamos deixar essa informação aqui de lado, ela é uma normativa, nós falaremos dela em breve, tá? E talvez seja aí uma grande surpresa, né, para uma grande parte dos estudantes, a procedência desse texto. Bom, vamos seguir com a apresentação. Aqui no ponto 2, vamos iniciar uma discussão a respeito da produção de textos com a IA generativa, né? E aí eu levanto 2 pontos, né, que são trazidos por alguns pesquisadores que vêm levantando as questões a respeito do uso de IA na produção acadêmica. Um primeiro ponto que o professor Sampaio, Sabatini e Limoni colocam é que a IA recebe, ela acelera, né, o processo produtivo, isso é fato, todos nós sabemos que é muito fácil colocar um prompt e pedir para a IA generativa produzir uma introdução de um trabalho, né, fazer a análise dos nossos dados, apresentar uma sequência de argumentos sobre um determinado ponto de vista. É muito fácil fazer isso, é um processo bastante acelerado aí na produção dos textos. A IA generativa também oferece desde a geração de ideias até a revisão dos textos, e a questão que precisamos colocar até que ponto vamos utilizar? Vamos utilizar desde a geração até a revisão, passando pela produção dos nossos trabalhos, né? E aí cabe a reflexão do que estamos fazendo na nossa formação, de como estamos nos formando, né, na graduação, na licenciatura, no bacharelado, né? Como está se dando essa formação? Se eu estou delegando para uma inteligência artificial a produção de um trabalho que é um trabalho intelectual e que deveria ser parte do processo, né, de aprendizagem e formação. E aí, a reflexão que fica a respeito da utilização desses instrumentos na produção dos textos é quais os riscos que estão sendo observados para o processo de aprendizagem. Bom, o primeiro é a questão da dependência excessiva dessas tecnologias, a neurociência cognitiva vem batendo bastante nessa tecla, a questão do a potencial perda da autoria, né? Como eu iniciei na minha fala, nas primeiras palavras, a IA, quando ela produz alguma coisa, ela que está gerando aquilo, mas ela está gerando aquele conteúdo em cima de um conjunto de informações que foram inseridas em seus bancos de dados, então aquele texto, ele não é um texto autoral, porque ele não é do autor que está colocando o prompt na IA, e ele também não é um texto original, porque ele está sendo produzido a partir de um banco de informações com uma sequência de fórmulas, né, que gera aquela produção. Um outro ponto para se pensar é a questão, então, da atrofia de habilidades cognitivas, que é uma coisa que, especialmente, os professores das áreas de humanas, os professores de linguagem, têm notado com bastante preocupação, né? Os estudantes estão desenvolvendo pouco as habilidades cognitivas de processamento de informação e de escrita. Há cada vez uma dificuldade maior dos estudantes em escrever uma página de texto. Eu não estou falando de trabalhos longos, eu estou falando da dificuldade de sentar, de se colocar sentado e escrever uma página de texto coeso, coerente, sobre um determinado tema. Falta vocabulário, tem dificuldade, sim, com as questões de gramática, de concordância, mas a principal questão é realmente essa dificuldade de lidar com as ideias próprias, né, de lidar com o papel em branco, de iniciar a escrita, de refletir sobre os seus processos de produção,
né, sobre as ideias que você tem sobre determinado assunto. De novo, é muito fácil delegar para IA, né, a produção de um trabalho. E aí entramos no ponto 3, em que vamos discutir a ética no uso de IA no contexto acadêmico, né? A questão que se coloca são os desafios. O primeiro deles, nós já falamos aqui de um modo indireto, que é a questão do plágio. Pessoal, o conteúdo que é resgatado pela IA para produzir um texto, ele não foi inventado pela IA. O conteúdo que está apresentado nos textos produzidos por IAs, eles vêm de um banco de dados, com ideias que alguém já produziu e que, por acaso, estão disponíveis na rede de internet e foi utilizado para alimentar o banco de dados de uma inteligência artificial. Segundo ponto, que também é um desafio, a questão da transparência. A transparência nos processos de uso de IA. Então, se eu utilizei a IA para fazer um levantamento de dados, para fazer um levantamento de referências bibliográficas sobre um determinado tema, para organizar as referências de determinada categoria, eu preciso relatar isso no meu trabalho, eu preciso colocar isso no meu texto, né? Então, essa é uma questão de transparência. Qual tipo de inteligência artificial que eu utilizei, qual era a versão dessa inteligência artificial, em que data foi feita aquela pesquisa, e é preciso ainda, em muitas revistas acadêmicas e muitas instituições solicitam também que seja citado o prompt que foi utilizado para fazer essa parte do trabalho, né, de levantamento de dados, por exemplo, né? A questão dos direitos autorais, novamente, o que a IA produz não é seu, não foi você que produziu, né? Então, quando você assume uma produção que não é sua, você está incorrendo em uma infração. E essa é uma questão bastante séria. Tudo bem? Seguindo aqui, ainda aprofundando essa ideia da ética no uso de IA no contexto acadêmico, nós temos alguns documentos que orientam hoje o uso da IA neste contexto acadêmico. Especialmente para esse contexto de palestra, né, para esse grupo aqui de estudantes do IF, do campus de Cubatão, eu trouxe 3 documentos que estão servindo de referência nesse contexto específico. Existem outros documentos? Sim, existem. Um dos documentos que está circulando é um documento que foi produzido pelo MEC, que traz algumas diretrizes, mas ele é focado no ensino básico, né, e tem algumas referências para o ensino técnico, mas ele não trata do ensino superior, certo? O que nós temos é uma portaria do CNPq, a portaria 2664 de 2026, é um texto bastante recente. Temos também o referencial para desenvolvimento do uso responsável de IA na educação, que é um documento do MEC, que, embora não traga diretrizes, ele tem servido de base para que as instituições pensem em suas diretrizes individuais. E, para nossa alegria, né, e para a alegria de vocês que estão aí no Instituto Federal de São Paulo, existe uma portaria do IF, também agora do final de julho, na verdade, de 2025, a portaria número 126, que trata especificamente do uso de inteligência artificial no contexto acadêmico. Então, sobre essas diretrizes e orientações, eu reuni aqui nessa tela os 3 documentos, o referencial do MEC, né, que diz que cabe às instituições de ensino superior a criação de uma comissão de inteligência artificial, né, enquanto a portaria do CNPq, em um outro espaço, vem trazer para a gente algumas diretrizes mais específicas, a integridade da pesquisa, e aí focando bastante na pesquisa, o que direciona bastante aos estudantes que são bolsistas do CNPq, que estão bolsas de outras instituições, tanto iniciação científica quanto mestrado, doutorado, né? E a portaria do Instituto Federal de São Paulo, que traz para a gente um capítulo inteiro, ela trata de IA em todo o seu texto, né, da portaria, mas no capítulo 6, em especial, ela trata do uso de IA em atividades acadêmicas de pesquisa e extensão. E, bom, vamos seguir aqui, a partir deste... Oi?
Como você vai compartilhar esse documento, se você quiser passar para a próxima parte, depois a gente compartilha o PDF para eles, tá? Porque a gente está no limite do horário. Tá, tudo bem. Bom, falando então rapidamente, o referencial, ele traz então, ele delega, né, para as instituições de ensino superior a necessidade de que as instituições produzam essas diretrizes institucionais. E aí o CNPq, então, ele já fez a sua lição de casa, trouxe aí a necessidade de que os produtos, né, de pesquisa, eles façam a declaração de uso, tragam uma vedação da inserção aí de projetos de terceiro em IA, que é uma questão ética bastante relevante, que um parecerista, um professor não pode inserir um trabalho autoral, um trabalho original de um estudante em uma inteligência artificial sem o consentimento desse aluno, certo? A questão da responsabilidade integral pelo conteúdo, então tudo que você produz e coloca em uma pesquisa dizendo que foi produzido por você e aquilo foi produzido por uma IA, você assume a responsabilidade por esse conteúdo. Além disso, a CNPq também traz a necessidade da gestão dos dados, né, que foram apresentados. Então, você precisa anotar os prompts, as IAs que você utilizou, as versões, enfim, todas as informações para que elas sejam relatadas aí no trabalho. Por fim, a portaria aí do Instituto Federal, né, no capítulo 6, trata da integridade acadêmica, da autoria, traz um ponto relevante de que a IA ela é uma ferramenta de apoio, e isso é muito importante, né? Ela não é uma ferramenta que deve ser utilizada como um robô para produzir os textos acadêmicos, mas ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio. A verificação das informações é uma necessidade, né? Ela é obrigatória, então isso cabe ao usuário. A questão da transparência no uso, que é uma questão que o CNPq também tratou, né, de que você precisa relatar aquilo que você utiliza, e a questão da ética na pesquisa, então, os vieses que determinadas IAs podem trazer aí para o trabalho. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de declaração de uso de IA, então, é um exemplo, eu vou compartilhar os slides depois, vocês podem ler com mais calma, mas aqui tem um exemplo de como declarar, né? No caso, esse pesquisador, o Sampaio, ele fez uma declaração seguinte: durante a preparação deste texto, o autor utilizou o Claude, versão 4.5, Opus, o Gemini, versão tal, entre julho e novembro, para um brainstorm, avaliação do texto e melhorias gramaticais e semânticas do texto. Então, é relevante que seja indicados aí exatamente quais foram as utilizações, né? O que foi almejado com a utilização da IA no seu trabalho acadêmico, certo? Então, esse é um exemplo. Antes de passar aqui para vamos falar primeiro do papel das instituições, em resumo, né, os três documentos que eu trouxe. Então, cabe à instituição a definição de políticas claras sobre a IA e a autoria, estabelecendo diretrizes para o uso responsável e transparente. A questão da promoção de debates e treinamentos éticos para capacitar os profissionais e os estudantes. Então, de uma certa forma, esse nosso momento de troca aqui é uma forma de promover o debate sobre essa temática. E a questão do monitoramento e avaliação do uso de IA em ambientes acadêmicos e corporativos. Então, sim, cabe aos professores orientar os estudantes e monitorar, avaliar a forma como essas ferramentas estão sendo utilizadas. Bom, voltando àquele texto que o colega gentilmente leu aí no início da minha fala, na seção 2, né, para que vocês tomem conhecimento, esse texto, esse trecho de texto, ele faz parte, então, da portaria do Instituto Federal a respeito do uso de IA, o Instituto Federal de São Paulo, tá? Então, vocês estudantes todos que estão aí nos ouvindo, aí no auditório, vocês estão sob o regime desta portaria, certo? Então, é uma portaria que fala que a apresentação de trabalhos, relatórios, códigos, projetos, qualquer produção acadêmica e científica gerada substancialmente por IA, como sendo de autoria própria, configura uma violação na integridade acadêmica e está sujeita a sanções cabíveis.
Então, isso é muito importante, que vocês conheçam esse texto, né, que vocês conheçam as portarias, os documentos que regem, né, a questão do uso da inteligência artificial aí no campus em que vocês estão. Infelizmente, aqui no Instituto Federal do Mato Grosso, nós ainda não temos uma portaria, não temos um documento, nem uma comissão que esteja tratando especificamente dessa temática, mas espero que em breve nós tenhamos também um documento sobre essa questão, né? Como foi colocado pelo referencial do MEC, cabe às instituições fazer esse trabalho, né, de propor diretrizes para o uso de IA. Caminhando aqui para o final, vamos falar sobre o que vem ocorrendo nos trabalhos acadêmicos, e aqui eu teria diversos exemplos para trazer para vocês, mas o que nós temos observado, tanto em TCCs, quanto em trabalhos de final de semestre, né, em diversos níveis aí, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são trabalhos produzidos de modo automático, com dados inventados, com plágio involuntário, porque, como eu disse, a IA, ela não cria nada, ela reproduz algumas coisas a partir do que ela tem em seu banco de dados, e isso configura, em muitas situações, plágios involuntários. Eu sou revisora de algumas revistas e recebo com bastante frequência artigos científicos que trazem uma série de dados inventados e que trazem muitos textos como sendo autorais e que foram produzidos por inteligência artificial, mas que, na verdade, a essência do conteúdo ali apresentado, ela já foi produzida por outros autores. Então, isso é uma coisa séria. Em geral, esses artigos, eles são reprovados, e no caso de trabalhos como TCCs, por exemplo, a professora doutora Simone está a par de algumas questões que nós discutimos sobre isso, inclusive foi numa dessas discussões sobre a quantidade de trabalhos que nós estamos recebendo com marcas de IA, né, e com essa questão dos plágios involuntários, que surgiu a necessidade dessa conversa aqui com vocês, dessa palestra. Uma outra coisa que poucos sabem é que as IAs também inventam referências bibliográficas, né? Então, elas criam uma referência, às vezes o nome da revista é uma revista verídica que existe, mas o artigo nunca existiu, ou o autor é um autor também que não existe, né? Então, tomem muito cuidado com isso, porque isso tem sido muito frequente em trabalhos acadêmicos, tá? Bom, um ponto para reflexão a partir desse final aí, né, quais os motivos desse uso irresponsável de IA em trabalhos acadêmicos? E aí nós temos alguns pontos, né, que vêm sendo discutidos. A questão da falta de tempo é uma das desculpas que a gente ouve muito dos estudantes, né? A questão da baixa autoestima, então o aluno acha que ele não é capaz de produzir um texto tão bom quanto o texto que é produzido por uma IA. A questão da dificuldade com a produção escrita. Por quê? Por falta de treino. Escrever é treino, pessoal. A gente precisa começar a escrever nas aulas, produzir as nossas notas de estudo, para quando a gente precisar escrever um trabalho, a gente já está treinado com essa prática de escrita, né? E, por fim, eu trouxe aí a questão da preguiça, existem outros fatores, né? Mas é também uma questão, é muito mais fácil colocar um prompt e receber o texto pronto, certo? Então, eu convido vocês a pensar, a refletir sobre o propósito, né, da formação acadêmica e o que estamos fazendo, né, em nossa formação, o que vamos levar da nossa formação. Se a gente não consegue escrever, a gente não consegue processar a informação. Se você não está processando a informação, o que de fato você está aprendendo, né? Então, é preciso refletir sobre isso e repensar as nossas práticas. Tudo bem? Bom, agora eu encerro aqui a minha fala e gostaria de abrir para perguntas. Eu não sei quanto tempo temos, professora Simone. Ok. Vou tentar falar. Simone, não te ouço. Não, seu microfone está fechado.
Você me ouve agora? Isso, agora sim. Então, pessoas, perguntas, alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer perguntar, alguém quer mandar bilhetinho aqui pra frente, quer vir aqui no microfone, falar. Venha. Eu não sei se você tem que falar aqui pertinho. Pertinho deles, vamos tentar os. Fala seu nome. Bom, eu sou o Gustavo. Eu gostaria só de tirar uma dúvida em relação a artigo científico e trabalho acadêmico envolvendo inteligência artificial. E aí, às vezes, para a utilização, você precisa acabar pesquisando e utilizando várias inteligências artificiais. E aí eu estou tendo uma grande dificuldade de conseguir fazer isso que você acabou comentando sobre registrar, sabe? Eu não tenho conseguido registrar muitas coisas e assim, tipo, qual prompt usou? Até você conseguir estabelecer um prompt, você tem que testar milhões de vezes para conseguir chegar em uma só, e você ainda vai ter que pedir para a IA fazer um prompt para definir. Então, eu tenho sentido muita dificuldade de conseguir definir o que é ético e o que não é ético. Eu estou usando o manual do CNPq, né, que eles liberaram lá, mas ainda assim é muito aberto, né? Eu tenho tido bastante dificuldade, assim, em saber se o que eu estou fazendo é ético ou não é ético. Tipo, até que ponto dá para usar a IA de uma forma correta, sabe? Para ajudar e não substituir, né? Mel, a gente faz todas as perguntas, aí você faz um apanhado geral para responder, tá bom? E quem faz uma fila. Olá, bom dia. Bom dia. João, eu queria saber quais são os mecanismos que são usados, né, oficiais, para saber onde foi usado o IA, como foi usado, se existe realmente algo que deva provar ou se ainda é algo meio vazio, solto, né, digamos assim. Boa. Vem, Roma. Tranquilo. Aqui. Professora Thelma, tudo bem? Aqui é o Rogério, o aluno que deu a normativa. Eu sou aluno do primeiro semestre de matemática, licenciatura aqui do IF de Cubatão. E minha dúvida é a respeito da faculdade que eu estou agora, que é fazer os resumos de artigos para o levantamento bibliográfico. Eu percebi que depois de muitos e muitos artigos, a linguagem que eu utilizo para resumo de cada artigo, elas foram muito parecidas. Principalmente na parte que eu mostro a metodologia e o objetivo. Até que ponto, pela minha linguagem estar muito parecida, eu corro o risco de ser acusado de plágio por IA? Valéria? Olá, bom dia. Meu nome é Valéria, tenho 54 anos e eu sou na área de tecnologia. Então, eu acompanho a IA desde antes dela estar na mão das pessoas, de modo geral, né? E a minha maior preocupação com o uso da IA é isso que vem se falando sobre o declínio cognitivo. E outra preocupação que eu tenho é, eu sou mãe, talvez eu venha a ser avó. Já existem iniciativas para preparar a nova geração para usar a IA, de modo que a IA não contribua para esse declínio cognitivo? Mais alguém? Mel, se você não conseguir responder tudo, de repente a gente podia combinar de você gravar as respostas e gravar a atividade para quem está assistindo online e precisa me entregar a atividade. Aí eu coloco no meu canal do YouTube, aí eles assistem as respostas com detalhes ali. Mas se você conseguir dar um panorama geral em 5 minutinhos, a gente agradece. Perfeito, eu vou tentar sim, vamos lá. Bom, a primeira pergunta a respeito de como organizar os dados, os prompts, esse é um desafio, ainda estamos aprendendo, né, a lidar com isso. Mas o ideal é quando você estiver fazendo buscas, você esteja ali com o bloco de notas aberto, né, para que você vá identificando as informações que são relevantes a respeito daquilo que você buscou, né, e aí você já consiga anotar o prompt que você utilizou imediatamente antes de você receber a resposta que você achou ali mais adequada, certo? Bom, não sei se tem alguma ferramenta, o Cristiano está falando aqui, que tem sim, ler, ótimo.
a respeito, acho que do que a professora falou por último, né, a questão do letramento. Um outro ponto que a gente pode falar a respeito dos mecanismos para saber se foi usado IA ou não. Na verdade, o que acontece é que nós ainda não temos mecanismos ideais para identificar IA. O melhor mecanismo que nós temos, e aí a professora Simone pode falar também a respeito disso, é a nossa formação. Quem tem uma formação sólida, especificamente nas áreas de humanas, que tem uma leitura acadêmica e bem aprofundada, quando a gente pega o texto, pessoal, no primeiro parágrafo a gente já sabe se é um texto autoral ou se é um texto produzido por IA, né? Como a Simone mencionou, quando ela me apresentou, eu sou uma das pessoas que investiga padrões de linguagem, então dificilmente passa por mim um texto que foi escrito com inteligência artificial, né, e que não foi repensado, que não foi editado, né, e às vezes mesmo com pequenas edições, os padrões de linguagem, eles permanecem, né, eles são automáticos e a gente consegue perceber. Uma outra questão também que ajuda é a questão da profundidade. O que a IA traz para a gente é sempre uma reflexão muito rasa, né? E ela é uma reflexão que não está pautada na ética, né? Então ela incorre em vieses, né, sobre determinados assuntos, e ela faz escolhas ali temáticas e de orientação ali ideológica, política, social, e que são, de uma certa forma, fáceis de serem identificadas por pessoas que são leitoras e que dominam os conteúdos de suas áreas de formação, né? Como eu disse, eu recebo muitos trabalhos acadêmicos, estive recentemente em bancas de TCC, os trabalhos tinham sido escritos por IA, isso foi sim identificado, e uma das coisas que a gente faz é questionar o estudante a respeito do seu processo de aprendizagem, né? Ainda não temos uma ferramenta e nem podemos fazer isso. Quando o CNPq fala que o professor ou o avaliador de um artigo, ele não pode colocar o texto de um estudante em uma IA, porque isso é vedado, né? Isso é um crime, né? Você colocar um texto original, autoral em uma IA, ele está falando para a gente também que a gente não pode colocar o trabalho dos nossos alunos em uma inteligência artificial para identificar padrões de inteligência artificial, né? Então, como identificamos? Identificamos com o nosso conhecimento, com a nossa formação, com a nossa carga ali, a nossa bagagem, né? O nosso repertório de leitura e de conhecimento. Então, nós conhecemos, de modo geral, os padrões de escrita dos nossos estudantes. Então, quando o texto vem com um padrão automático, a gente identifica com uma certa facilidade, tá? Então, não adianta trocar uma ou outra palavra, porque esses padrões se repetem de diversas formas, né? E um professor com formação sólida, ele consegue, sim, identificar esses padrões, certo? Uma outra questão que foi trazida, a questão da linguagem, né, de você utilizar, acho que foi o Rodrigo que perguntou, que ele utilizou muito a IA para fazer levantamento de resumos, né, de artigos, e em um certo momento, com o contato frequente, você acaba adquirindo aqueles padrões, né, de linguagem que são apresentados ali pela IA, ou mesmo quando a gente lê muitos textos de uma determinada categoria, a gente acaba assumindo alguns recursos, né, alguns padrões daquela linguagem específica, e a gente acaba reproduzindo nos nossos textos. Até que ponto, né, eu posso ser acusado de plágio? Foi a pergunta dele. Bom, de plágio vai depender se você está trazendo o conteúdo de outra pessoa, né? Se você está utilizando uma informação, um conteúdo que não foi você que pensou, né, e você não está colocando a devida autoria, então você pode ser acusado de plágio. Agora, se você está utilizando, você assumiu apenas aquele padrão de linguagem de determinado autor, e você passa a escrever de uma forma muito próxima daquele autor, você não será acusado de plágio, porque você apenas assumiu aquela característica da linguagem, aquele estilo, né? E se toda vez que você citar conteúdos de autores específicos, você identificar quem foi o autor que trouxe aquela ideia, que produziu aquela ideia, então não tem nenhum risco de você ser acusado de plágio. Tá? Você vai ter uma linguagem muito próxima, um estilo muito próximo daqueles autores que você está usando com frequência, mas isso não configura plágio, tudo bem?
Por último, a questão que a professora trouxe, né, falando a respeito de o que está sendo pensado para as novas gerações, o que a gente tem pensado é a questão do letramento em IA, né, de uma forma bem ampla. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma forma de letramento, né, como utilizar essas IAs, como utilizar esses recursos, né, e até que nível, até que ponto eu posso, de fato, utilizar esses recursos na produção de um trabalho original. Bom, chegamos, eu acho que em cima ali do horário, né? Eu vou passar apenas um slide, né, Simone, para passar aqui para a atividade que a Simone sugeriu que fizesse aqui essa proposta. Então, eu trouxe como atividade, até para formação aí, para o letramento de vocês, a proposta de que vocês façam a leitura da portaria, né, do Instituto Federal de vocês. Então, leiam essa portaria, número 136, de 2025, ela foi publicada em julho, ela está lá no portal, né, eu deixei o link aqui no último slide, mas ela está lá no portal do Instituto Federal de São Paulo. Façam a leitura e produzam uma resenha crítica sobre as diretrizes apresentadas. Para além de ser uma forma de estudo e de treino da leitura, vocês podem também aproveitar as próprias orientações dessa portaria em relação a como identificar os prompts que foram utilizados, e se vocês utilizarem a IA de alguma forma, vocês podem relatar nessa resenha crítica exatamente o tipo de IA que vocês utilizaram, os prompts que foram utilizados. Então, isso deve servir também como uma forma de treino, de letramento e de conscientização, para que vocês saibam, né, que aí na instituição de vocês já tem um documento que rege o uso da inteligência artificial nas práticas de escrita, certo? Bom, com isso eu finalizo, muito obrigado pela atenção, foi uma alegria, né, participar aqui desse evento, e espero que possamos ter outros momentos para essa conversa, porque o assunto é extenso, como vocês perceberam, eu tentei correr, trouxe alguns pontos aí, alguns tópicos mais centrais, mas tem muita coisa para ser dita sobre esse assunto. Muito obrigada. Mel, querida, me ouve? Sim? Sim? Tá, eu tô falando no microfone agora. Então, olha, é meio-dia e eles já foram embora, estão aqui, que legal! Legal! Ó, vou até aprender a tirar selfie agora fazendo isso. Gostaria de agradecer imensamente a professora, a doutora Thelma Mello, minha amiga Mel. Gostaria de agradecer quem está aqui presente até agora, ou quem ficou só um pedacinho. Todo mundo que está online. Pablo, guapo, como estás? Pablo está falando desde a Argentina. Cris, nosso amigo lá da USP. Muitíssimas graças. Thank you. Obrigada, merci. Arigato. Gente, valeu. A gente vai conversando pelas mídias e tudo mais. Se ficou alguma questão, a gente pergunta mais um pouco para a Thelma. Ela vai respondendo, tá bom? Agradeço aos meus coordenadores que falaram para convidar todo mundo. Então, tem várias carinhas novas que eu não conheço aqui, pessoas de outras disciplinas, de outros cursos. Estou muito feliz. Agradeço ao Calil, que veio com a turma dele inteira, ao nosso diretor Xerxes. Muito obrigada, Cris. Abriu a câmera. Beijo. Graças. Obrigada, gente. Valeu.